Irmão, abram as Bíblias no Salmo de número 29. Salmo 29. Um salmo pequeno, um salmo de louvor. O salmista, em especial aqui, Davi, está louvando a Deus e aproveitando para dar uma boa cutucada nos deuses que não são deuses, mas que o povo da região cultuava assim mesmo, né? Diz assim o Salmo: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: glória. O Senhor preside os dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Vejam, o salmista coloca como se você estivesse num grande teatro assistindo a uma peça muito bem ensaiada. Ele coloca um pano de fundo por trás. Mais ou menos como esse que tem aqui atrás de mim, que é uma gravura, uma pintura do Mar Vermelho se abrindo, Moisés estendendo a mão, né? E a gente entende por esse cenário aí que a referência é ao Êxodo, né? O povo de Deus, então, deixando o Egito. Você vai assistir um filme sobre a seca, o diretor vai colocar por detrás uma terra seca, uma areia, umas pedras, uns pés de mandacaru, né? Um gadinho magro para ilustrar uma seca, né? Vai contar algo sobre a floresta, a história do Tarzan, o pano de fundo, então, é uma grande floresta com árvores muito grandes, grandes animais, né? Nesse tempo aqui não existiam essas gravuras, não existia esse teatro, não existia filme. E esses salmos, eles cumpriam mais ou menos com esse papel. O de trazer para o povo uma ilustração daquilo que o pregador estava pretendendo ensinar. Ou, se não pretendia ensinar, pelo menos ele, no caso bem específico aqui, Davi está glorificando a Deus, ele está louvando ao Senhor, e como nós entendemos que isso é obra do Espírito Santo, o próprio Deus está fazendo uso de Davi e da alegria que ele vivia naquele momento, não sabemos em virtude exatamente de qual das muitas vitórias que ele obteve, porque Deus era com ele, e esse louvor dele, essas ações de graças dele, essa exaltação do Senhor que ele está fazendo, foi transformada em uma palavra de Deus para nós perpetuamente. Por isso, tantos séculos depois, estamos nós aqui, nos valendo dessa palavra para ministrar a palavra de Deus. Amém, amados? A introdução é exatamente essa. Tributai, dai, entregai, rendei ao Senhor, filhos de Deus.
Como eu disse para vocês no início, essa expressão filhos de Deus no hebraico, segundo está escrito lá no original, uma referência aos seres celestiais, aos anjos de Deus. Não é a primeira vez no Antigo Testamento que isso acontece, não. Isso acontece lá em Gênesis capítulo 6, vai acontecer de novo aqui no Salmo de número 86, e em outras ocasiões isso aí acontece. Não é uma novidade. Todavia, nós entendemos também que aqueles que obedecem à voz do Senhor, aqueles que milagrosamente deram ouvidos à mensagem do Evangelho, também são chamados filhos de Deus, e nós chegamos a essa conclusão por meio do Evangelho de João, capítulo 1, os versículos 11 e 12, que dizem que o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus, ou seja, os judeus, não o receberam. Lembram-se? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que vieram a crer no Senhor. Então, quando o salmista está fazendo essa referência aqui aos filhos de Deus, não é nenhum absurdo também contemplarmos essa mensagem como sendo uma mensagem de incentivo, de apoio, de ânimo a todos aqueles que amam a Deus, que amam a sua palavra e que vivem de acordo com essa palavra. Então ele está dizendo, entregai, deem a Deus, deem ao Senhor, filhos de Deus, glória e força. O Senhor existe para ser glorificado e tudo quanto Ele criou, tudo quanto veio a existir, também só existem para a glória dEle mesmo. Tudo quanto Deus criou, seja nesse planeta, seja fora dele, as pedras, a serra, os vales, os rios, o mar, as plantas, os animais e, por último, a obra-prima da sua criação, o homem, tudo foi criado para a glória dele mesmo. O fim de tudo isso é a glória de Deus. É bonito quando a gente prega, olha, o homem é muito importante, Deus criou isso tudo e deu tudo ao homem, olha, Deus fez tudo por causa do homem. É engraçadinho a gente fazer esse tipo de citação, mas ela não é uma citação santa, não. Deus criou tudo para a sua glória. Eu existo para a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Nós glorificamos a Deus pela nossa vida e, inclusive, pela nossa morte. Em tudo, glorificamos a Deus. E é interessante que até aqueles que o desprezam, até aqueles que zombam dele, mesmo sem querer, involuntariamente, até por sua punição, estarão glorificando a Deus. É impressionante a contemplação, a constatação de que a glória de Deus é o centro de tudo o que se conhece e do que se pode imaginar. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo faz um resumo de toda essa relação nossa com o Deus soberano e conosco mesmo e com o universo. E ele diz nos versículos, no capítulo 1 de Romanos, versículos 20 e 21, acerca de nós, primeiro dele, depois de nós com ele, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Olha só. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ninguém é indesculpável diante de Deus. Ninguém pode chegar a ele dizendo, Senhor, eu não sabia, eu não conhecia. Lamento, mano. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Olha só o motivo da derrota.
nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Quando o salmista começa conclamando todo mundo a glorificar a Deus, ele está falando disso. A ele glória e força. No verso 2, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Nós não temos como ver Deus. É impossível vê-lo assim como vocês estão me vendo, como eu estou vendo vocês. Mas a beleza da sua santidade é facilmente perceptível, até por aqueles que fazem empenho em negá-lo. Se empenham tanto em negá-lo que acabam dando glória a ele muito mais do que um bocado de crente. Porque o cara consegue se ver irado contra o Deus que ele diz que nem existe. Olha só que contraste, né? Como é que você diz que alguma coisa não existe e simultaneamente o odeia? Não é interessante um negócio desse? Ao passo que um monte de gente que diz que é crente, que acredita no Senhor, que serve ao Senhor, não o glorifica também como deveria. Parece que é mais incrédulo que o próprio ateu. É curioso um movimento desse, mas acontece. Como eu falei do cenário, do pano de fundo dessa grande peça que o Salmo está apresentando, o salmista escolheu aqui uma tempestade, uma grande chuva. Mas não é uma chuvinha qualquer, não. É a chuva que despedaça os cedros do Líbano, a madeira mais nobre que se tem conhecimento, que desnuda os bosques do Líbano, mata as florestas fechadas, que debaixo de uma tempestade, uma chuva de pedra violenta, fica só os talos secos, sem nenhuma folha. Ninguém consegue entender. Faz abalar o deserto tremer pelos trovões, pela quantidade de água. E vive-se um tempo onde o povo tem um certo medo de chuva. Ainda bem que nós estamos no Piauí, eu posso falar. Tem muito cearense aí? Tem? Tem algum cearense aí? Se não tem, mas vou contar um negócio para vocês que eu não tenho culpa, né? Eu era criança. Mas lá em Brasília, toda vez que a gente via alguém morrendo de medo de água, a gente chamava de cearense. Ah, o cearense, é o cearense. Eles botavam na cabeça da gente que porque no Ceará não chovia, então quando o pessoal via água tinha um medo terrível. Era mais ou menos o que esse pessoal vivia aqui nessa região da Palestina, do Oriente Médio. Eles tinham dois motivos para terem medo de chuva. Primeiro, que a chuva não era algo muito comum, é uma região que chove pouco. E qualquer tempestade podia causar um dano muito grande mesmo. E o segundo motivo ainda era medo do dilúvio. Todas essas culturas contam uma história ao seu modo do dilúvio bíblico que nós temos aqui no livro de Gênesis. Vocês sabiam disso? Existe um relato egípcio, existe um relato grego. Olha que interessante. Existem relatos cananeus, sumérios, caldeus, sírios. Todos esses povos têm um relato deles lá acerca do dilúvio. Para aquelas pessoas que não creem que o dilúvio foi um evento mundial, né? Que há quem diga que foi só num cantinho que ele caiu, né? É muito difícil ele ter caído só num cantinho, e várias culturas, além da hebreia, da judaica, trazer relatos escritos acerca dele. Então, quando se via uma chuva muito violenta, imediatamente o povo pensava, rapaz, agora o negócio arrochou mesmo. Lá vem outro dilúvio. Estamos perdidos. Um outro fator pelo qual o salmista coloca como pano de fundo aqui uma grande chuva é a adoração de todos aqueles cananeus, toda a região da Palestina, da Síria. Aqueles povos eram adoradores de um deus chamado Baal.
Vocês já ouviram acerca do Baal, não já? O Antigo Testamento fala muito acerca desse Baal. A esse Baal era atribuído um monte de coisa. Diz que prestando culto direitinho a Baal, então as chuvas cairiam em bom tempo, as lavouras produziriam muito bem, os rebanhos dariam cria a filhotes saudáveis, então o povo prosperaria. Dessa maneira, aqueles povos prestavam seus cultos idólatras àquele deus Baal, e dentre as várias formas de culto, inclusive sacrifícios humanos. Pessoas sacrificadas a esse Baal a fim de que a chuva viesse boa, para que Baal mandasse boa chuva. Não tanto quanto o deus Dagon, que realmente recebia sacrifícios de crianças, e outros deuses que não me falham o nome aqui agora, para ser bem específico, que recebia sacrifícios de crianças também. Havia estátua de pedra onde você chegava para colocar o bebezinho, para tocar fogo e queimar o bichinho, exatamente para que aquela divindade fosse favorável àquela família dali por diante. Um absurdo, né? Tanto tempo se passou e nós temos aqui pertinho de nós o povo fazendo despacho para ver se chove, rezando para São José. Quantas e quantas cidades nesse Nordeste brasileiro tem São José como padroeiro? E na época de São José vão lá fazer festejos e novenas e acender vela e rezas para São José para ver se a chuva vem. Existe até uma certa competitividade, que outros já dizem que quem manda a chuva é São Pedro, né? Mas São Pedro e São José que se virem por lá, já que nenhum dos dois manda a chuva mesmo. Mas que entendam, meus amados irmãos, o quanto o povo desperdiça de tempo precioso cultuando a quem não se deve cultuar, deixando de prestar o devido culto a quem? Ao Senhor, ao Deus verdadeiro. E é disso que o salmista está falando aqui. Ele começa a fazer toda essa exaltação, e dos versículos 3 até o versículo 9, você vai ler repetidas vezes, você vai ler 6 vezes a voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor. Deixando claro que a voz do Senhor se faz em todo tempo, mas lamentavelmente os homens não ouvem. Ou quando ouvem, desobedecem. É por isso que lá em Romanos 1, Paulo está dizendo que os homens são indesculpáveis. Não há como dizerem, Senhor, eu não sabia, ninguém me disse. Senhor, ninguém me contou essa história. Não tem como. A voz do Senhor simplesmente não se cala. A natureza, as coisas criadas testificam, são testemunha de toda a criação de Deus. É impossível dizer que não o conhece. Nessas exaltações, ele vem lá, desde o versículo 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. As águas são violentas, são muitas chuvas, elas causam dano. Pois saiba que a voz do Todo-Poderoso está acima delas. Você ouve o trovão no meio daquele vendaval todo, no meio daquele aguaceiro todo, aquele trovão é a voz do próprio Senhor se manifestando. A chuva não o destrói. A chuva não o abala. Ele não se esconde da tempestade. Parece que quanto mais a tempestade arrocha, mais ele abre a sua boca em vozeirão. Eu estou aqui, sobre tudo e sobre todos.
Essa tempestade me glorifica também. Esse trovão dá glória ao meu nome. Oh, meu irmão. E a gente aqui com medo dessa chuva. E continua, verso 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Majestade. Mas não é um tiquinho, não. É cheia. É majestade de verdade. Rei sobre tudo e sobre todos. Ele reina por seu comando. Verso 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Já comentei com os irmãos. Ele faz o Líbano saltar como bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor se manifesta como relâmpagos. Água caindo para todo lado e essa água não apaga o fogo desses relâmpagos, né, rapaz? Que interessante, quanto mais a chuva rocha, mais relâmpago corta o céu para um lado e para o outro. O máximo que a nossa ciência, a nossa inteligência conseguiu produzir foi alguns para-raios para diminuir os prejuízos causados por esses raios, porque eles são simplesmente incontroláveis. Ninguém prevê onde ele vai cair. Ninguém pode se defender dele. O Senhor os lança onde ele bem quer e causa os danos que ele soberanamente assim determina. Você já reparou? Por que você ainda não foi vítima de um raio? Com tanto raio que cai todo ano aqui na época do inverno aqui no Nordeste, né? Na verdade é verão, mas quando está chovendo aqui a gente chama de inverno, né? Por que nenhum raio desse te acertou até hoje? É porque você se protege bem, é? Não é não. No ano que eu cheguei para cá eu tive uma surpresa. Foram duas, aliás. Um casal aqui no interior do Piauí, de União, entre União e Lagoa Alegre, que o raio os matou dentro de casa. Lá no Goiás eu não tinha visto raio matar ninguém dentro de casa. Eu vi aqui pela primeira vez. E depois foi um pai e um filho que iam de moto e o raio os atingiu. Eu nunca tinha ouvido falar que um raio atingia alguém num veículo isolado. A moto está com os pneus de borracha no chão. Curioso, né? E quantos relatos. E quem te livra de um raio? Não tenha dúvida. Deus. Somente Ele. O raio nunca te acertou porque Ele não permitiu. Porque Ele não quis. Amém, amados? Amém. Não fosse a vontade dEle, um bocado de nós aqui já tinha sido torrado por algum. O Senhor está avisando, eu estou nessa tempestade. Essa tempestade existe para me glorificar. Esse trovão me glorifica, esse aguaceiro me glorifica, esse raio me glorifica. E você? Está esperando o quê? A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Quando ele cita o Monte Hermon, lá no verso 6 e no verso 8, Cádiz, ele está colocando os limites territoriais de Israel, do extremo norte ao extremo sul, de uma ponta a outra da nação. O Senhor está se manifestando diante do seu povo. Não há um cantinho que ele não visite. Não há nenhum lugar escondido de seus olhos. Ele contempla toda a sua terra. Essa chuva cai para molhar geral. Não fica ninguém de fora. Verso 9. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. Dar cria às corças. Davi coloca isso aqui como um mistério interessante. A corça é um tipo de antílope. Aqui na nossa cultura, um tipo de veado. Um animal solitário, ele vive sempre sozinho.
E como que esse bicho da cria, que só anda só, né? É igual a nossa onça pintada aqui também, só anda só, mas de vez em quando se encontram e reproduzem, né? Mas ele está chamando a atenção a esse detalhe. Você pensa que ela é só, mas não é, tem companhia. É pelo milagre do Senhor que ela veio a existir, é pelo milagre do Senhor que ela continua existindo. Amém? E no seu templo todos dão o quê? Glória. Todos glorificam a Deus. Se todas as coisas que ele criou são para a sua glória, e sendo Deus perfeito, como nós sabemos que ele é, quem é o louco que imagina que ele então tenha falhado nesse seu plano? Ele cria tudo para o louvor da sua glória, e será possível que algo não iria glorificá-lo? E aí então hoje nós poderíamos dizer, olha, ali o Senhor falhou, ó. Ele criou aquele cabra para dar glória a ele, e ele morreu sem dar a devida glória, né? Quando ele se queixa lá em Romanos 1, não o glorificaram como Deus, não deram a glória devida, mas nem por isso deixaram de glorificá-lo involuntariamente. Porque o Senhor simplesmente não falha naquilo que ele decreta. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Agindo ele, quem impedirá? Nós é que cantamos indevidamente os sonhos de Deus não podem morrer. Que sonho? Deus não sonha. Olha o que Deus sonhou para você. Deus não sonhou nada para você. Deus determinou para você. Entre determinar e sonhar, uma distância medonha. Quem anda sonhando somos nós. Alguns de nós sonham até acordado, não precisa nem dormir para sonhar, né? Deus não sonha nada. Ele decreta. Ele determina. E é triste a gente constatar que boa parte das pessoas que dizem que servem a Deus não acreditam nisso. E ainda tem Deus como um deusinho fraco, serviçal, e que ao invés de ele determinar, o homem é que anda determinando alguma coisa. Inclusive, alguns têm a petulância, a ousadia de fazer determinações para o próprio Deus. Absurdo, né? Mas tem uns malucos aí que tem essa coragem. Amados, tudo isso, toda essa tempestade que o salmista narra aqui para nós, pode e deve ser devidamente interpretada como todas as dificuldades que nós temos nessa vida. Para todas as coisas. Quantas tempestades nós temos encarado nessa vida? Querer sair e não poder porque a tempestade não deixa. Ou saiu e precisa voltar e não consegue porque a tempestade não deixa. Colocar um plano em prática, mas não vai porque uma certa tempestade chegou. Mas de que tempestades nós estamos falando? Dos vários obstáculos e impedimentos que aparecem na nossa vida. Uma hora nós não vamos porque a situação, a condição da nossa saúde não permite. A saúde, a condição física de alguém que nós amamos não permite, que precisamos dar assistência, tomar conta. Porque o nosso ânimo não dá, estamos deprimidos, estamos entristecidos, estamos desanimados, sei lá por que motivo, mas não temos forças para ir. Queremos continuar na caminhada, mas falta dinheiro, não tem dinheiro, não está dando para pagar nem os boletos. Como é que eu estico um pouco mais o braço? Gostaria de ajudar mais ao necessitado, mas eu mesmo estou em necessidade, estou em dificuldade, como é que eu faço?
Os problemas afetivos que nós vivemos, e quantos são? Desde os primeiros litígios de irmão contra irmão, filho contra pai, pai contra filho, marido contra mulher, mulher contra o marido, inimizades, desentendimentos os mais variados. E os trovões acima da tempestade, nos lembrando o tempo todo, como Deus dizendo, eu estou acima disso tudo. E quando a insensibilidade é tão grande que você não consegue ouvir a sua voz, por mais que o trovão seja grande, o Senhor risca o céu com relâmpagos para tudo que é lado. E eu quero ver quem não vê um relâmpago. Pouco importa se ele estronda meio-dia ou meia-noite, você vai vê-lo. Alguns você vai colocar a mão no olho e tapar com medo e ainda assim vai sentir o clarão. O Senhor se faz percebido, seja por sua voz, seja por seu aspecto, não tem como não vê-lo. Nem que se veja os bosques do Líbano, os cedros do Líbano despedaçados. O deserto tremendo, meu Deus, a tempestade passou por aqui, sim, passou. E o Deus Todo-Poderoso que a mandou, que a governa, Ele é o dono da tempestade. Estava sobre tudo, estava sobre ela, comandando tudo. Tudo estava sob o controle da sua mão o tempo todo. Essa tempestade que nos amedronta, que nos deixa alarmados, nos deixa assombrados, está glorificando a Deus. Ela vai cumprir o seu papel. Os cedros do Líbano que ela tem que despedaçar vão ser despedaçados. A floresta que vai ser devastada, vai ser devastada. O que as enchentes carregarem, tiverem de carregar, será carregado. E Deus está acima de tudo isso. E o tempo todo está mostrando para você, eu estou acima de tudo isso. Toda essa tempestade é para lembrar para você que ela realmente é poderosa, que ela realmente perturba, mas eu estou acima disso tudo. Glorifiquem o meu santo nome, glorifiquem a Deus, deem a Ele a glória e a força. Amém, amados? Amém. Essa condição financeira arrochada, pois é, o Senhor está trovejando acima dela. Essa situação de litígio, estou brigando com todo mundo, meu pai me odeia, meus irmãos querem me matar, minha mulher me largou, meu marido, o Senhor está acima de tudo. Estou doente, a doença está terrível e ela pode até te matar, porque doenças matam, sabia? E o Senhor está acima dela também. Você pode morrer o corpo, a carne aqui se acaba, o espírito com o Senhor estará eternamente. A segurança em Deus, Ele não é um Deus de mentirinha, Ele é verdadeiro. Amém, amados? O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 até o 27, ainda no Sermão do Monte, o Senhor Jesus faz conta uma pequena parábola temperada com ensinamento simultâneo acerca de dois construtores. Um primeiro construtor sábio, que constrói a sua casa sobre a rocha. E um segundo construtor tolo, que faz a sua casa sobre a areia. É fácil a percepção de que aparentemente as casas são iguais.
O texto não nos apresenta uma casa como sendo maior do que a outra, nem mais bonita do que a outra, apenas o solo onde elas foram feitas. Porque mesmo você que nunca foi pedreiro, nunca foi um servente de pedreiro, qualquer pessoa sabe que cavar um buraco numa areia é muito fácil, né? Ao passo que cavar um buraco numa pedra é dureza, né? Para lançar o alicerce ali, as colunas daquela casa. Só que o sábio não tem preguiça. O sábio não é acomodado. O sábio, como o próprio nome está dizendo, é sábio, é sensato. Ele não pode construir uma casa para cair sobre a sua própria cabeça, ele não é louco. O insensato é preguiçoso, ele é tolo. E ele está pouco se lixando para durabilidade, ele quer o negócio dele resolvido agora. E quanto menos trabalho der, melhor. Ele é assim. E o Senhor associa esses comportamentos, o de ser sábio ou de ser tolo, com ouvir as suas palavras e colocá-las em prática. Ou não. No verso 24 ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Olha onde está o segredo da coisa. É em praticar as palavras do Senhor. Porque ouvindo, todo mundo está. Ainda que para zombar dela, para zombar dos filhos de Deus, mas estão ouvindo. Colocar em prática, estão muito pouco ou nada preocupados com isso. Então o Senhor faz essa comparação: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. No verso 26, ele cita o outro elemento. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, olha o detalhe, ele também ouve. Amado irmão, amada irmã, o trovão quando pipoca, o raio quando se esparrama, é ouvido e visto por todo mundo. Até onde se faz possível aquele som se estender, ou a visão daquele raio ser percebida, todo mundo que ali está vão ouvir. Um vai ouvir o trovão e dizer glória a Deus, o outro vai ouvir o trovão e dizer sai, diabo. O nosso comportamento, a partir do momento que a palavra nos chega ao ouvido, é que difere o destino de um e do outro. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. Aí vem um detalhe, amados irmãos, que nos passa muito despercebido. Nós edificamos as nossas casas. Nós depositamos nossa confiança em Deus. Abrimos a nossa boca e dizemos que confiamos em Deus, que cremos em Deus, que confiamos nele. E de repente, a nossa fé se desvirtua. E nós passamos a orar repreendendo a tempestade. Imagina numa terra dessa, precisando de chuva como nós estamos, né? De repente você orar, Senhor, tira essa chuva daqui. Não, não é assim que funciona, não. Eu quero que você preste atenção num detalhe. Quem abriu a Bíblia em Mateus capítulo 7, acompanhe. Quem não abriu, preste muita atenção. Levanta a orelha. O versículo 25 diz: e caiu a chuva,
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. A primeira foi feita sobre a rocha. Observe que não é o ato do camarada ser temente a Deus, que ouve a palavra de Deus e a pratica, que a chuva deixou de bater na casa dele, não. Ela bateu. A enchente do rio foi a mesma. O rio encheu. O vento bateu do mesmo jeito. O vendaval, a tempestade assolou aquela casa. Mas o texto diz que ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E aí você lê o verso 27, é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, é só copiar. A palavra é a mesminha. No verso 27, o que é dito para nós? E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, igualzinha a primeira, você está notando? Não é o fato de um ter fé em Deus que faz com que a chuva seja mais fina sobre a casa dele, que o vento seja mais fraco, não. É a mesma tempestade, é o mesmo vendaval, é o mesmo pé d'água. Bateu contra a primeira casa e ela não caiu, a mesminha bateu contra a segunda casa e ela desabou. Por quê? Porque foi construída sobre a areia. E foi grande a sua ruína. Meu amado irmão, minha amada irmã, assim como a tempestade se faz sobre a cabeça de todo vivente que está nessa terra, não imagine que pelo fato de servir a Deus, de ter ouvido o Evangelho, de ter então dado uma resposta positiva ao Evangelho, porque milagrosamente o Senhor lhe levou a essa condição, vai fazer com que a tua vida não seja assolada por tempestades, porque isso é crer na historinha do Chapéu Vermelho, da Branca de Neve, do Saci Pererê ou qualquer coisa parecida. Isso não é Evangelho. A mesma tempestade vai cair sobre as cabeças de todo mundo. Nós estamos debaixo da mesma tempestade que os demais. Tudo de ruim que o mundo inteiro experimenta, nós experimentamos também. O que nos mantém de pé é o fato de darmos ouvidos à palavra do Senhor e as praticar. Essa é a diferença. A tempestade vem comendo tudo. Quando a gente ouve o trovão, o Senhor está avisando que Ele está acima dela. Essa doença não vai acabar com a minha fé. Ela pode até matar o meu corpo, mas o meu espírito não. Essa falta de dinheiro pode fazer com que eu atrase umas contas, pode fazer com que eu deixe de comprar o que eu quero e até o que eu preciso, mas ela não vai acabar com a minha fé. Esse litígio, essa confusão com a minha família pode fazer com que alguns deles se apartem de mim. Mas eu vou continuar amando todos eles e o Senhor mesmo nunca vai se apartar de mim. A palavra do Evangelho que eu tenho para anunciar deixa meus familiares magoados, mas não é contra mim que estão magoados, estão se magoando contra o Senhor. Eu vou orar ainda mais e clamar a Deus para que quebrante seus corações, a fim de que eles creiam nessa palavra também. A tempestade continua caindo, queridos. E por onde ela passa, ela faz estragos. O ímpio está debaixo da mesma tempestade. E quanto mais amedrontado ele fica, mais ele corre atrás de uma droga, de uma cachaça, de um assalto, um roubo, assassinar alguém. Não, o problema da minha vida é aquele cara ali, então eu mato ele, pronto, acabou o problema. Não, meu problema é dinheiro, eu vou ali, roubo aquilo, pronto, acabou o problema. O meu problema é afetivo, então eu acabo com aquele indivíduo ali. Não, o meu problema é de saúde, então eu me mato. Meus amados irmãos,
Quando você entender que o sol que brilha sobre sua cabeça, o Senhor o está mandando, e você deve glorificar a Deus pelo sol. Quando você entender que a chuva que está proporcionando aquela goteirazinha chata no pé do ouvido a noite inteira, é o Senhor que está mandando, que você deve glorificar ao Senhor também por isso. Você vai encontrar motivos e alegria para viver, glorificando a Deus em todo o tempo, por tudo, encontrando nele força suficiente para viver, arrancando do teu coração qualquer esperança ou expectativa que não provenha da parte do Senhor. Não é com o meu jeitinho, não é pelas minhas estratégias, não é pelo meu esquema que as coisas vão funcionar. Tudo quanto está acontecendo nesse mundo inteiro, viu? Está acontecendo sob o comando daquele que reina. Aquele que reina para sempre. Amém, amados? Amém. Não existe um governante fazendo atrocidades nesse mundo que não esteja sob o comando de Deus. Não existe um político corrupto explorando a sua própria nação nesse mundo que não esteja sob o comando de Deus. Não existe um bom governante que esteja administrando com amor e imparcialidade o seu próprio povo que não esteja sob o comando de Deus. Os que fazem caridade, os que exploram, os que ajudam, os que maltratam, todos estão sob o comando de um Deus soberano. E se você tem juízo e compreendeu que esse Deus é mesmo soberano, que Deus não se encontra no céu de braços cruzados, olhando para baixo, dizendo, eita, mas o homem é terrível, se eu soubesse que ele era assim, nem tinha feito. Não, amados, ele continua como quem está acima da tempestade, comandando tudo. O Baal no qual aquelas pessoas acreditavam não era Deus de verdade. Eles temiam o Baal a ponto de sacrificar seus próprios filhos a um Deus falso, mas não confiavam no Deus da vida. E o salmista está aproveitando aqui, tanto para glorificar a Deus, quanto para deixar claro para aquelas pessoas que aquilo que eles pensavam ser Deus, na verdade, não era. Verso de número 10 do Salmo 29. O Senhor governa os dilúvios. Eita! O Senhor é governante dos dilúvios. Os dilúvios, e quando ele fala os dilúvios aqui, ele está fazendo uma projeção de algo futuro que não viria, porque nós só temos conhecimento de um dilúvio, né? Mas ele está deixando claro, olha, ainda que seja outro dilúvio, fique tranquilo, porque aquele do passado foi o Senhor que mandou. Ou você tem dúvida? O Senhor governava aquele, e podem vir mais 10, que todos os que vierem também serão governados por ele. Então você está com medo de quê? Se o Senhor governa os dilúvios, imagina essa chuvinha que cai aí. Pode ser a tempestade que for, não dá para comparar com um dilúvio. É impossível fazer a comparação. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O salmista está fazendo uma apresentação de soberania eterna de Deus. Ele não é como o presidente que nós elegemos ano passado e que daqui 3 anos tem que lutar para eleger de novo, ele vai sair e vai entrar outro, não. No lugar do Senhor não vai entrar ninguém. Ninguém o substituirá. Ninguém o elegeu. Pelo contrário, ele é que nos tem elegido nele, os salvos do Senhor. Ele não disputa eleições. Verso 11, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá força ao seu
povo. Notem, amados irmãos, que o Senhor dá força ao seu. O que a gente entende disso? E quem não é seu povo? Se vira. Confia em Baal. Mata mais umas criancinhas para Baal aí, quem sabe? Ele deu um jeito. Confia na tua força. Quer construir na areia? Cava um pouco mais fundo, então, já que é mole mesmo. Quem sabe no próximo vendaval não caia. Seu povo é fortalecido por ele mesmo. Se você é povo do Senhor, a força que te sustenta vem dele. Não busque essa força em nenhum outro, porque é falsa. E ao invés de te colocar de pé, vai te derrubar de vez e te humilhar e pisar na tua cabeça. Só Ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Todos os outros são falsos ou são demônios. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Como ele diz lá em João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. A paz que o Senhor nos dá pode ser experimentada até em meio a uma batalha bélica, em meio a uma guerra. É uma paz de espírito, é uma paz interior. Tem doença? Tem litígio? Tem briga? Tem. Falta dinheiro? Falta. Mas eu estou em paz com Deus e comigo mesmo. Porque é Ele quem me fortalece, é Ele quem me sustenta. E não há nada que me sobrevenha que não seja da parte dEle.